Aleluia. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde faremos a leitura dos versos 21 e 22. Mateus, capítulo 21, versos 21 e 22. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão. Diga amém. Aleluia. Olha aí para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: o Senhor Jesus te diz que tudo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus, amém? Essa é uma verdade bendita declarada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, tudo. E parece que às vezes nós temos algumas dificuldades na compreensão dessa expressão. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, nós podemos pressupor que essa expressão monte, empregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo no texto, ela pode ter um sentido figurado. Ou seja, nós podemos pressupor que o Senhor Jesus Cristo não estava de fato falando de montes de serem lançados ao mar. Mas o que de fato o Senhor Jesus ele queria nos comunicar através dessa palavra é que se nós tivermos convicção, se nós tivermos fé, quando orarmos, as nossas orações, elas são poderosas em Deus. Amém? Jesus, ele está comunicando de que as nossas orações, elas podem ser mais do que desejos vazios. Porque muitas vezes é exatamente assim que nós apresentamos as nossas orações ao Senhor. São desejos vagos, sem esperança, sem aspiração alguma. Mas o Senhor Jesus está dizendo: olha, se você crer, se você de fato tiver fé, você pode sim ter a sua oração respondida. Ou seja, as orações, elas removem montanhas. E o que de fato então são essas montanhas? Essas montanhas aqui, elas representam as nossas impossibilidades. Elas representam os obstáculos que se colocam no caminho da nossa vida. Isso fala sobre as dificuldades que nos imobilizam, que nos paralisam, que por vezes, aos nossos olhos, são intransponíveis. E olha, esse é um tempo em que nós temos vivido situações assim. Seja na nossa própria vida, ou seja alguém próximo a quem amamos. Esse é um tempo de muitas impossibilidades. Esse é um tempo, de fato, de muitos obstáculos no nosso caminho, de dificuldades que muitas vezes elas têm nos paralisado. E aí, o nosso Senhor Jesus nos ensina a oração da fé. Ela pode literalmente remover essas montanhas da sua vida. Amém? O que Jesus está nos ensinando aqui na sua palavra
é que a oração da fé, ela pode sim remover as impossibilidades, ela pode sim remover os obstáculos, ela pode sim remover as dificuldades que nos paralisam, que nos imobilizam, até mesmo aquelas que são intransponíveis aos nossos olhos. A oração da fé pode removê-las. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos faz entender, e esse é um tempo, meus irmãos, em que nós precisamos de fato, viver pela fé. A palavra de Deus, ela nos ensina, o justo, ele vive pela fé. Então esse é o tipo de vida que o Senhor espera que nós possamos viver. Então a fé, ela remove montanhas. Mas parece que, ainda que nós possamos crer numa expressão como essa, às vezes ela parece tão distante de nós. O que parece estar mais próximo de nós são as nossas impossibilidades, as nossas incertezas, os nossos medos, os nossos pavores. Mas como então desenvolver uma vida cheia de fé para que possamos remover montanhas? Porque creia, remover montanhas é possível, e é possível para aquele que crê. Amém? Então, como viver uma vida assim? Como viver uma vida a qual o Senhor nos ensina na sua palavra, que Ele espera que nós possamos viver? E aí eu quero compartilhar algumas verdades com você aqui nessa tarde. A primeira delas, declara-se comigo, diga: não preste atenção à montanha. Não preste atenção à montanha. Aleluia. Sabe, a primeira coisa a se considerar aqui é que a fé, ela vem pelo olhar para Deus e não para a montanha. Mas você já parou para notar que nós somos tendenciosos a dimensionar o tamanho das nossas impossibilidades? Nós estamos, por vezes, nos atendo simplesmente às montanhas, às dificuldades, aos nossos medos, aos nossos fracassos, mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando que nós precisamos tirar os nossos olhos da montanha. A fé, ela não vem por estarmos olhando para a montanha. E qual a consequência de nós estarmos exatamente colocando os nossos olhos nessas montanhas da nossa vida? Muitas vezes nós nos encontramos fracos. Nós nos encontramos cabisbaixos, nos encontramos desanimados e, por que não dizer, desistentes? Sabe, é preciso entender que muitos desistem não é pelo tamanho da sua luta, mas é simplesmente porque deixaram de colocar os seus olhos em Deus. Então começaram a colocar os seus olhos de uma forma demasiada nas lutas da sua vida e acabam esmorecendo. Então a palavra de Deus está nos ensinando, ela está nos declarando, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, se vocês confiarem, se vocês crerem, vocês dirão a essa montanha: lança-te e precipita-te no mar, e assim será. São palavras do nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa para que nós possamos ter essa vida é: tire os olhos da montanha e coloque os olhos em Deus. Amém? Olha, sim, as montanhas, elas são uma realidade. As dificuldades, meus amados irmãos, elas existem. E a nossa intenção aqui de maneira nenhuma é negá-las. Até porque se nós viermos a negar essa dificuldade, nós jamais poderemos transpor cada uma delas. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que há um Deus nos céus e que é conosco, amém? E que Ele é infinitamente maior de qualquer montanha que possa se colocar no seu caminho. Ele é Deus nos céus, mas Ele é Deus conosco. Ele é Deus Emanuel. Ele habita em nós, Ele é presente na nossa vida. Então, olha, Ele é maior, infinitamente maior de qualquer montanha que possa se colocar diante de nós. Mas quando simplesmente nós nos atemos às montanhas da nossa vida, então, olha, os nossos medos, os nossos fracassos, ou o medo de fracassar, ele se sobressai. E quando isso acontece, nós nos paramos na nossa incapacidade de remover montanhas. Mas olha, é por isso que o primeiro passo para você ter uma vida cheia de fé
E uma vida que remove montanhas é olhe para Deus e não para as montanhas. Amém? Essa é uma palavra muito preciosa da parte de Deus para a sua vida nessa tarde. Então, as nossas orações, meus amados irmãos, elas se tornam infrutíferas porque nós olhamos para a nossa imperfeição, ao invés de nós olharmos para a perfeição de Deus. Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. Todas as coisas foram criadas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez, declara a sua palavra. E Ele é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas e as chamas pelo seu nome. Ele é tremendamente grande e perfeito, mas muitas vezes nós deixamos de olhar para a sua perfeição e olhamos para a nossa imperfeição. Então a primeira coisa, pare de olhar para a montanha e olhe para Deus. Diga amém. E uma segunda verdade atrelada a essa, declare comigo, diga mudando o foco. Sabe, olha, quando Deus, Ele se torna o objeto da nossa atenção, nós agimos a partir dele e não de nós mesmos. Então nós precisamos mudar o foco. Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então nós precisamos colocar o nosso foco nele. E quando nós fazemos assim, meus amados irmãos, nós aprendemos a ver como Deus vê. E sabe o que é interessante? Que Deus não vê as barreiras como nós a vemos. As barreiras aos nossos olhos, elas podem ser intransponíveis, elas podem ser maiores do que nós, elas podem ser incapacitadoras, elas podem, nos impedir, podem nos imobilizar, mas diante de Deus elas são nada. Aleluia. E nós precisamos então mudar o foco e ver com os olhos de Deus. Quando eu me concentro na montanha, as minhas ações, elas se mostram medrosas, elas se mostram fracas, elas se mostram incapazes. Mas quando eu me concentro em Deus e eu ajo a partir dele, as minhas ações, elas vão se mostrar poderosas assim como ele é. Então, olha, num tempo como esse, nós precisamos mudar o foco. Sabe, há muita gente que tem dito por aí que esse é um tempo de fato de se isolar, esse é um tempo, onde nós não devemos de fato não se expor. Agora entenda uma coisa, nós devemos tomar todo cuidado, sim, mas é tempo de avançar, sim. Amém. Nós não podemos permitir que absolutamente nada venha nos deter, meus irmãos. Talvez a sua vida, ela possa ser a esperança na vida de alguém. Você lembra quando a Bíblia diz que Jesus estava passando e a Bíblia diz que alguns leprosos vieram ao caminho dele, naquele momento todos se afugentam, todos saem daquele lugar, porque a lepra ela era contagiosa e ela não tinha cura. Mas a Bíblia diz que Jesus vai até aqueles leprosos e toca na sua lepra e cura-os. Porque Jesus não via como os homens via, mas Jesus via como Deus via. Então nós precisamos mudar o nosso foco. O nosso foco tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então nós não podemos nos amedrontar. Coloca os teus olhos em Deus. Amém. Coloca a tua esperança no Senhor. Confia nele. Tira os teus olhos dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas imperfeições, espera nele, confia nele, porque a palavra dele diz, Jó disse, no meio da agonia da sua dor, da sua aflição, diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará, amém? Olha, Jó não disse isso quando tudo tinha passado, não, ele disse isso quando ele estava lá, talvez no momento mais difícil da sua enfermidade. Ele havia perdido tudo, perdido filhos, perdido bens, a sua vida era um caos e ele tinha tudo para abrir a sua boca e amaldiçoar, mas ele abriu a sua boca e disse, ei, o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Então nós precisamos ver com os olhos de Deus. Então nessa tarde, eu estou dizendo para muitos de nós, é hora de mudar o foco. É hora de tirar os olhos, da pandemia. É hora de tirar os olhos do medo, do pavor, da aflição. E se acontecer comigo, e se me pegar? Queridos, ou nós confiamos em Deus ou nós não confiamos. Nós temos que crer que ainda que isso possa nos acometer, Ele é fiel para restaurar a nossa saúde.
e para nos fazer permanecer de pé. Sabe, eu não digo isso para me gloriar, mas eu digo isso para a glória de Deus. Nós estamos há mais de um ano de pandemia e nós não perdemos nenhum sequer da nossa família Ebenezer. Muitos já tiveram enfermidade, mas todos o Senhor preservou. Glória a Deus por isso, amém? Nós nos gloriamos em Deus e oramos para que cada vez mais assim seja no nome de Jesus, amém? Então, olha, mude seu foco. Volte os seus olhos para o Senhor, amém? Mas há uma verdade ainda muito atrelada a essa que eu quero ainda compartilhar com você. Diga assim comigo: caminhe com Deus. E esse é o segundo princípio da fé que move montanhas. Diga comigo assim: Deus nos concede fé à medida que caminhamos com Ele. Então olha para a pessoa linda que está ao seu lado e diga assim: caminhe com Deus. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, a Bíblia vai dizer para nós, lá em Josué, no capítulo 3, a Bíblia nos ensina que os israelitas, eles estavam acampados à margem do rio Jordão. E a Bíblia diz para nós que 40 anos antes, eles haviam escapado miraculosamente do Egito e em sua peregrinação pelo deserto, 40 anos no deserto, eles tiveram todas as suas necessidades supridas em Deus. Isso é um milagre extraordinário. Agora a Bíblia diz, em Josué 3, que eles avistavam a terra prometida. A terra prometida estava diante dos seus olhos, Canaã estava diante dos seus olhos, mas eles tinham um problema, um grande problema. E qual era o problema? Um rio se encontrava no meio do caminho. Era o rio Jordão. Amados irmãos, as suas águas a essa época, elas eram profundas, elas eram turbulentas e ameaçadoras. E eu quero que você ainda considere o fato que nós estamos falando de pessoas que passaram 40 anos no deserto e no deserto não tem água, portanto eles não sabem nadar. Então eles estão diante do rio Jordão na época da cheia. A Bíblia diz que a essa época o rio ele transborda por todas as suas margens. Sabe? Eles estavam diante de uma montanha. Eles estavam diante de uma impossibilidade. E eles precisavam então transpor essa impossibilidade para que eles pudessem alcançar a terra da promessa. Sabe que às vezes é assim conosco? O Senhor nos tem feito promessas e de repente um grande rio se coloca diante de nós e a promessa se cumprir. E parece que esse rio está em época de cheia e ele transborda por todas as suas margens. E nós ficamos dizendo assim: mas Senhor, e as promessas? Como é que elas vão se cumprir na nossa vida? E o que nós sentimos, querida, é que nós estamos, sabe, no meio de uma profundidade, nós estamos em turbulência, nós estamos sendo ameaçados, parece que não vai acontecer, uma grande montanha se coloca diante de nós. Agora perceba, você crê que Deus poderia com facilidade fazer o rio baixar, sim ou não? Sim, Ele é Deus. É Ele quem faz as águas subir, é Ele quem faz as águas descer. Então ele podia simplesmente fazer o rio baixar, mas ele não fez. Ou ele poderia simplesmente colocar uma grande ponte de um lado ao outro para que o povo pudesse passar, mas a Bíblia diz que ele também não o fez. Agora note comigo. Quando nós estamos em situações semelhantes assim, o que é que nós mais queremos? Que o Senhor haja. Nós queremos que o Senhor faça algo por nós. Nós queremos que o Senhor haja de uma forma milagrosa, sem, contudo, que nós participemos de nada. Nós queremos que simplesmente Ele estrale os dedos e o milagre Ele se estabeleça. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor chama Josué e diz assim: eu vou te dar orientações. O Senhor está nessa tarde, início de noite, nos trazendo orientações para que a gente possa vencer as montanhas da nossa vida. E a primeira orientação foi Josué 3,3. Eu quero ler esse texto com você. Abra a sua Bíblia.
Josué, capítulo 3, o verso de número 3. Josué 3:3, a Bíblia diz assim: e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem os sacerdotes e levitas, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a primeira orientação aqui que o Senhor nos dá, e foi a orientação que ele deu a Josué e também a toda a nação de Israel, declare comigo, diga assim: não tirem os olhos da arca da aliança. Olha, nós sabemos que a arca da aliança era a representação do próprio Deus no meio do povo. Olha o que o Senhor estava declarando a todo Israel e também falando também conosco nessa tarde. Olha, manter os olhos na arca da aliança era manter os olhos no próprio Deus. O Senhor estava dizendo: olha, vocês estão olhando demais para o rio, vocês estão olhando demais para as suas margens que transbordam e vocês estão deixando de notar que eu estou no meio de vocês. Portanto, assim disse o Senhor: não tirem os olhos da arca da aliança. E quando então os sacerdotes, os levitas se levantarem e começarem a seguir, começarem a marchar, vocês devem manter os seus olhos na arca da aliança. Seguir o sacerdote e conduzir uma arca era seguir a orientação do próprio Deus. E diante disso, a reflexão que cabe aqui nessa tarde é: e eu e você precisamos ser sinceros conosco mesmo. Onde estão os nossos olhos? Para onde é que você está olhando? Para qual caminho você tem conduzido sua vida? Sabe, meus amados irmãos, seus olhos estão em Deus ou seus olhos estão nas montanhas? Os seus caminhos são os de Deus ou seus caminhos são os da montanha? Primeira coisa, coloque os seus olhos em Deus. Não tire os seus olhos da arca da aliança, disse o Senhor a Josué. Segunda orientação, diga comigo: todos eles juntos deveriam esperar alguma coisa extraordinária. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, ele me fascina. Olha o que diz o verso 5 de Josué capítulo 3. Josué 3, 5. E Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Diga amém. O Senhor estava dizendo assim: olha, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias no meio de vocês. Sabe, queridos, quando os nossos olhos, eles estão no Senhor, nós sempre poderemos esperar o extraordinário de Deus. O rio transbordava em todas as suas margens, e aí a palavra do Senhor se levanta por meio de Josué e diz: olha, se santifiquem-se, ou seja, separem-se, consagrem-se, mantenham os seus olhos em Deus, porque Ele há de fazer coisas maravilhosas no meio de vocês, coisas extraordinárias no meio de vocês. Aleluia. Sabe, essa é uma palavra que ela mexe comigo. Sabe, se nós simplesmente olharmos para o rio ou para a montanha que se coloca diante de nós e que transborda de todos os lados, o que esperar? Não há expectativas, nós não podemos esperar o melhor. Meus irmãos, se nós ficarmos olhando a cada dia para as pessoas que morrem, e nós sentimos por cada uma delas, se nós ficarmos olhando para os números que aumentam, se nós ficarmos olhando para essa briga, sabe, que a gente vê, me permita dizer assim, desnecessária, que a gente observa na CPI que foi formada, que não vai levar para lugar algum, o que é que nós vamos esperar? E aí o Senhor está dizendo: tira os teus olhos de todas essas coisas, coloca os teus olhos em Deus. Amém. Espera nele, porque Ele vai fazer maravilhas. Amém? Sabe o que é que o Senhor está nos comunicando aqui?
Ele está dizendo assim, olha, montanhas não impedem as maravilhas de Deus. Aleluia. Seja ela qual for. Montanhas não impedem as maravilhas de Deus na sua vida. Creia nisso. Aleluia. Mas sabe, nós não temos tanta dificuldade de crer nisso. Mas a nossa dificuldade, ela se dá exatamente aqui. Naquilo que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Olhe para a pessoa linda que está ao seu lado. Faça assim um dedo de profeta para ela. E diga assim, dê o primeiro passo. Eita, meus irmãos, olha, a última ordenança exigia coragem. E é aqui que às vezes a gente vai se desmontando. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é agir apesar de. E nós precisamos ser corajosos. Olha, entenda, o Senhor não tem nada com homem frouxo, com mulher frouxa. Minha esposa estava ensinando ontem para João, para a Júlia, falando sobre a história de Gideão. Os frouxos ficaram tudo para trás. Tinha 22 mil, somente 300. E onde é que estava o restante? É preciso ter coragem para transpor montanhas, para vencer os inimigos e para chegar do outro lado, amém? Agora olha, o Senhor havia declarado que providenciaria uma passagem seca pelo rio. O Senhor gosta desse negócio. Transbordando de todos os lados, o Senhor diz assim, vocês vão passar a seco pelo rio. Se você não crê nessa palavra e você for olhar para o rio, o Senhor vai dizer assim, o Senhor está de brincadeira comigo. Na época da cheia, passar a pés enxutos? Impossível. Mas os sacerdotes desta ocasião, entenda uma coisa, aqui, de Josué, eles não eram o mesmo da travessia do Mar Vermelho. Meus irmãos, nós precisamos entender algo muito precioso aqui, sabe? Eles ainda não eram nascidos naquela época. Os sacerdotes daquela época que morreram no deserto, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Mas esses sacerdotes aqui, eles não tinham visto algo extraordinário assim acontecer. Toda a sua vida adulta, eles haviam passado no deserto. Como a gente disse, eles nem sequer sabiam nadar. Sabe? E eles precisavam crer na palavra de Deus. Eles precisavam crer que o Senhor ia providenciar uma passagem seca pelo rio. Mas sabe, o interessante aqui é o seguinte, ainda que os sacerdotes não tivessem visto o Mar Vermelho se abrir, certamente eles ouviram acerca disso. Porque isso lhes foi ensinado. Aliás, essa era a razão pela qual eles estavam perambulando no deserto. Porque senão, ou todos morreriam no mar, ou morreriam pela mão do faraó. Mas o Senhor abriu o mar. E eles passaram a pés enxutos. Então, eles haviam ouvido algo acerca desse grande milagre. Mas sabe o que aqui a gente aprende aqui? E eu quero que você guarde isso no seu coração. Sabe, testemunho de outros nos inspiram, mas eles não são suficientes para nos fazer transpor as nossas montanhas. E esse é o grande problema da nossa vida. Parece que nós não temos tanta dificuldade em crer nas grandes histórias, nos grandes milagres. Nós não temos tanta dificuldade em crer que Moisés abriu o Mar Vermelho por uma direção de Deus, que Josué passou a pés enxutos pelo meio do Jordão na época da cheia, até que a montanha seja nossa. É ou não é? Até que nós estejamos diante do Mar Vermelho, do nosso Mar Vermelho. Até que nós estejamos diante do nosso Rio Jordão, que está transbordando para todos os lados. Aí, nós vamos entender, nós vamos perceber que a fé do outro, ou o testemunho do outro, ele não é suficiente para que eu possa transpor a minha montanha. Somente uma caminhada com Deus é que produz uma fé necessária para transpor as nossas montanhas. É por isso que eu e você precisamos caminhar com Deus. É por isso que eu e você precisamos estar na presença de Deus.
A caminhada de Moisés com Deus produziu a fé necessária para abrir o Mar Vermelho. A caminhada de Josué com Deus produziu a fé necessária para abrir o Jordão. E somente a sua caminhada, somente a minha caminhada com Deus é que vai produzir a fé necessária para que eu possa transpor as minhas montanhas e você as suas. Do contrário, isso não será possível. Pastor, então o que é que nós precisamos fazer? Caminhe com Deus e dê o primeiro passo. Amém? Abra aí a sua Bíblia mais uma vez em Josué 3. Agora dos versos 15 a 17. Josué 3, de 15 a 17. A Bíblia diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Aleluia! E a palavra ainda assim, olha, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Irmãos, nós precisamos ter a nossa caminhada com Deus. E nós precisamos dar o nosso primeiro passo. Olha o que o texto está dizendo para nós. As águas estavam transbordando para todos os lados, até que aqueles que carregavam a arca, a presença, isso fala de caminhada com Ele, quando eles colocam o pé no Jordão. Meus amados irmãos, eu fico imaginando, sabe, o movimento que se deu. A Bíblia diz lá em cima, na parte de cima do rio, as águas pararam, se fizeram um montão, se fizeram uma parede, e o Senhor estava dizendo, agora não corre mais água. E a Bíblia diz que então os sacerdotes entram, para no meio do Jordão, e diz assim, todo mundo agora passa. Glória a Deus, amém? Agora olha que interessante. Deus não deu aos sacerdotes nenhuma prova, nenhuma evidência de que as águas iam se abrir. Você parou para notar? Ele apenas disse, vocês vão passar a pés enxutos. Mas em nenhum momento ele disse que as águas se abririam. Ele não fez nada até os sacerdotes colocarem os seus pés nas águas. Às vezes a gente está esperando que Deus faça. E Deus está dizendo, coloca o pé na água. Glória a Deus. Porque quando você colocar o seu pé na água, as águas param. Amém. É preciso crer, irmãos. Amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, olha, quando eles colocam os pés nas águas, dando o primeiro passo, e esse aqui é passo de comprometimento e obediência. Somente então, o rio deteve o seu curso. As montanhas não são removidas na nossa vida, enquanto nós não dermos um passo de compromisso, de obediência e de fé. Sabe, as pessoas estão querendo que as águas parem. As pessoas estão querendo que a pandemia passe. As pessoas estão querendo tirar as máscaras e voltar ao seu normal. Mas elas não se comprometem. Elas não se comprometem e elas não obedecem ao Senhor. Mas elas querem um milagre. Tem que ter comprometimento, tem que ter obediência, tem que colocar o pé na água. Esses elementos são indispensáveis para se remover montanha, amém? E por último, para a gente finalizar, declare com fé. Diga assim comigo, diga montanha, mova-se. Aleluia. Essa é a última palavra a ser destacada, querido. Montanha, mova-se. Sabe,
transferindo o olhar da sua montanha para a suficiência daquele que move montanhas, dando um passo à frente, colocando o pé na água, colocando o pé na montanha, um passo de fé, um passo de obediência. À medida que você caminha com Deus, pode ter certeza, a sua fé vai crescer. Você pode ter certeza, a sua confiança vai aumentar. E sabe qual é o resultado disso? A sua oração será realmente uma oração de poder. Mas quando nós não atentamos para essas coisas, as nossas orações são vazias. Ah, Senhor, se tu quiseres. Ah, Senhor, se tu puderes. Ah, Senhor, talvez. O Senhor queria que o povo passasse. Foi para isso, aliás, que ele tirou o povo do Egito. E o Senhor tem uma terra para cada um de nós. O Senhor tem uma Canaã para cada um de nós. Mas se nós não tirarmos os olhos da montanha e colocarmos os olhos em Deus, se nós não dermos passos de fé, nós não teremos, irmãos, uma oração poderosa. E aqui eu quero desconstruir algo que talvez muitas vezes você tenha na sua mente. O Senhor disse assim: olha, se você tiver fé, e se você orar, e se você não duvidar, vai ser feito. O Senhor está dizendo assim: você está pensando que sou eu? É a tua oração, é a tua fé. Sabe, irmãos, parece que eu estou falando heresia aqui, mas não é. Foi o Senhor Jesus mesmo que falou. Ele disse: se você orar com fé, tudo que você pedir, você vai receber. E é isso que nós precisamos. Então, qual é o seu desafio para hoje? Qual é o meu desafio para hoje? Mude o foco da sua oração. Sabe, não passe muito tempo descrevendo para Deus o tamanho da sua montanha. Talvez você não saiba, mas Ele conhece, Ele sabe. Mas às vezes a gente fica: ah, Senhor, o tamanho do meu problema. Ah, Senhor, se o Senhor soubesse. Ah, Senhor. E às vezes a gente está passando tanto tempo descrevendo aquilo que Ele já sabe. Então, o que nós precisamos, de fato, é direcionar a nossa atenção para aquele que é capaz de remover montanhas. Ao invés de você ficar o tempo todo falando para o tamanho da sua montanha, sabe, se concentra naquele que remove qualquer montanha. Aquele que tem poder, aquele que é cheio de glória. Em seguida, irmão, começa a andar com fé. Mais uma vez eu digo para você, qual era a garantia que aquele sacerdote tinha de que as águas iam abrir? Nenhuma. Mas eles foram. Isso é andar com fé. E você verá que a montanha da sua vida ela está se afastando. Porque você vai vencendo. Remova as suas montanhas. Quem as remove é você pela fé em Cristo. Então você tem que ter fé no nome de Jesus. E avançar com fé. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei quais são as suas montanhas. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são os seus medos. Mas saiba, o Senhor as sabe. E o que você precisa então agora é mudar o foco. É você começar a vislumbrar e dizer: o que é isso diante do meu Deus que tudo pode? Que é tão grande. Ele pode remover nessa tarde montanhas que talvez há anos você não tenha conseguido superar. Porque uma palavra foi liberada sobre a sua vida. Uma palavra que traz entendimento. Sabe, Jesus, Ele está ao seu lado. E Ele quer sim operar milagres na sua vida. Feche seus olhos agora. Entenda uma coisa. O maior bem que nós temos na nossa vida é a salvação. E isso é inegável. Porque quando nós partimos desse mundo,
Aleluia, nós vamos abrir os nossos olhos na presença dEle. Mas isso não significa dizer que nós não podemos vencer aqui na terra. Isso não significa dizer que você não possa vencer as enfermidades, as pandemias, que você não possa vencer, sabe, as lutas dentro do seu lar, que você não possa vencer palavras que um dia foram colocadas dentro da sua vida, que te paralisaram, que te imobilizaram, que impediram você de avançar. Os traumas da sua vida, você pode vencer. O Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra, se você orar e você não duvidar, você pode crer que você vai vencer. Pai, nós cremos na Tua palavra, é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos declarou e nós nos apropriamos dessa palavra. O Senhor disse para nós, se vocês tiverem fé e vocês não duvidarem no coração de vocês, vocês dirão a essa montanha, precipitem-se no mar e assim será. Senhor, no nome de Jesus, nessa tarde nós escolhemos, Senhor, nós decidimos, Senhor, transpor as montanhas que se colocam diante de nós, porque o Senhor está conosco. Senhor, nessa tarde nós decidimos, como aqueles sacerdotes, colocar o pé nas águas, para que as águas então se abram e nós possamos passar a pés enxutos no nome de Jesus. Senhor, nessa tarde, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui comigo no meu lar, eu oro pelos meus irmãos que estão nos outros lares distribuídos, e eu oro também por você que está na sua casa, que está nos acompanhando através dessa live, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu declaro e eu profetizo montanhas sendo transpostas agora em nome de Jesus, montanhas ficando para trás no nome de Jesus. Eu declaro nessa tarde, no nome de Jesus, que pessoas queridas e amadas por quem nós temos orado, e até aquelas que nós não conhecemos agora, vencendo a Covid em nome de Jesus, vencendo as inflamações dos pulmões, vencendo, Pai, qualquer outro que tenha se acometido no seu corpo, qualquer outra enfermidade que tenha se estabelecido no seu corpo por consequência da Covid, no nome de Jesus. Ou qualquer outra enfermidade, ou qualquer outro mal, nós cremos que há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. Não há nome poderoso como esse. Todas as coisas são possíveis nesse nome. Por isso eu quero declarar agora no nome de Jesus, que montanhas agora comecem a cair. Que montanhas agora comecem a retroceder em nome de Jesus. Eu posso ouvir pelos ouvidos da fé testemunhos de milagres. Eu posso ver pelos olhos da fé agora pessoas, Senhor, sendo levantadas do leito em nome de Jesus. Eu creio sim no poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve, Senhor, a nossa oração agora. E pela nossa oração no nome de Jesus, eu declaro maravilhas, maravilhas, maravilhas sobre as nossas vidas. O Senhor disse para Josué e toda a nação de Israel, eu ouso dizer nessa tarde no nome de Jesus, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Preparem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor mais uma vez com a